Okay. Okay, now we are recording. Now I will be sharing my screen. Ó, tem um botão aqui embaixo para mim. Share screen. Compartilhar. Compartilhar tela. Eu vou apertar ele agora. Então, vocês conseguem ver minha tela, certo? Yes. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Vou fazer agora aqui só uma revisão só para a gente recordar a lição número 1. Quem já estudou, tá fácil, mas tem que relembrar. Se vocês puderem abrir o microfone e tentar falar, responder alguma coisa, querer perguntar, pode fazer, fica à vontade aí, que vai ficar legal. Tá bom? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, isso. Vai ficar legal. Unit 1, lição número 1. Primeira dica que eu sempre dou quando você vai começar a estudar inglês. Ó, aqui, o sistema de aula, esse livro do Murphy, ele usa, é sempre assim, ó, uma unidade 1, e uma folha só, a lição inteira. Depois da segunda folha, uma folha de exercícios e acabou a lição, agora o número 2. É sempre assim, até o final. Então, o que você precisa? Você precisa pegar a lição número 1 e estudar ela. Depois que você aprendeu e entendeu o que está sendo explicado, você tem que ser capaz de fazer o exercício inteiro. Não conseguiu? Procura a gente para tentar ajudar. Qual que é o grande segredo para aprender inglês? Eu sempre falo. Josemar e a família conseguem responder. Qual que é o que precisa aprender para aprender inglês? Repetir, voltar. Repetir, voltar. Estudar várias vezes. O quê? A lição. Tem que estudar gramática. Falar e aprender palavras. Aprender o vocabulário. Exatamente. Quanto mais palavras você souber inglês, melhor vai ficar o seu inglês. É sempre assim. O que acontece com a maioria das pessoas que estudam inglês? Elas estudam. Lição 1, fiz exercício, fiz a prova, tirei 10. Legal, tô bom no inglês. Isso é enganação. Sabe por quê? Porque o cara tá na lição 10 e não lembra o que ele estudou na lição 1. Então tá aprendendo? Tá aprendendo um pouquinho ou quase nada. Para aprender legal, o que você tem que fazer? Você tem uma lição aqui, ó. Essa lição número 1 que vocês conseguem ver, que eu tô mostrando agora na tela, ela tem um monte de palavras, ela tem muitas palavras. Inclusive tem frases, termos, gramática, tem tudo. Só que você não pode ir para a lição número 2, nem sequer ir para o exercício, enquanto você não tiver estudado e aprendido cada palavrinha. Cada palavrinha que eu quero dizer. Aqui está escrito aqui. Unit. Então você tem que saber que isso aí significa o quê? Unidade. Então você tem que pôr na sua cabeça aqui, ó, unidade 1, Unit 1. Unit 1. Pô, mas será que eu sei os números? Então tem que aprender os números, 1, 2, e como que é assim em inglês? 1, 2, 3. 100. E como que é 1000 em inglês? 1000, very good. Então você fala, eu estou bem nos números, consigo falar os números, 25, consigo falar o ano 2007, ano de 1992, então você está legal nos números, está conseguindo falar, consigo falar uma data, entendeu? Você precisa sempre olhar assim, sempre se cobrar de estudar um pouquinho mais, de querer conhecer um pouquinho mais, e não se prender só na lição. Então, Unit 1, quando você aprende a palavra unit, você tem que falar, é unidade. Então, se eu for falar em inglês, unidade de controle, você tem que saber, bom, como que é controle em inglês? Control, certo? Então, como que é a unidade de controle? Control unit. Aí você começou a lembrar de que essa palavra que você aprendeu, Unit 1, foi útil para você. Essa palavra fica bem no cantinho aqui, ó. Passa batido, ninguém aprende. Não, tem que aprender tudo. Não pode escapar nada. Tudo bem, hein? Yes. Em inglês, essa é a dica. Unit number 1. Unit 1, você aprende verb to be. Como a maioria das aulas de inglês, essa aqui também começa com verb to be. Verbo to be, o mais conhecido. Que verbo que é esse? É o verbo? Ser e estar. Ser ou estar. Então serve para você falar que você é ou você está. Ou a pessoa é ou está alguma coisa. Certo ou não? Yes. Tá fácil, ó. Cada lição ela é dividida assim, ó. Por uma parte A e parte B. Às vezes parte C. A, B, C. A, B and C. Very good. Então você tem que pegar aqui, por exemplo, de cara, você tem um balãozinho aqui, tem uma menina e tem várias frases saindo da boca dela. Você precisa pegar cada frase dessa e estudar. Não é ler, não é pronunciar, é estudar a frase. Como é que se estuda uma frase? Quando você pega aqui e fala assim, ó, my name is Lisa. Palavra por palavra, my name is Lisa. Você imagina você mesmo, my name is, e fala seu nome. E se imagina falando isso aí. Entendeu? Você está estudando a frase. Aí vem aqui, ó, I am 22. O que será que significa isso? Ué, eu sou 22? Eu tenho 22 anos. Ah, mas o verbo ter em inglês não é o verbo to be?
como é que tá I am 22? Como é que você pode explicar isso? Para falar a idade usa I am? Não, né? Eu usar o old também, né? Aí, você pode falar I'm 22 years old, mas você usa o verbo to be para falar a idade. Então já tem que ter uma pulga atrás da tua orelha. Peraí. Se eu fosse falar eu tenho 22, é I have 22, mas em inglês não. Em inglês você usa o verbo to be para falar a idade. Aí você raciocinou em cima da frase. Entendeu como é que você estuda inglês? Primeiro passo. Nenhuma palavrinha pode passar sem aprender. Pega o dicionário, traduz. Segundo passo. Analisa a frase que você está estudando. E você vai estar pronto para o exercício. Você vai estar pronto para a lição número 2. Tudo bem? Yes. Ok. Vai chegar algumas aulas, a 17 não, nem a 18 não, mas a 19 em diante, ali a 20. Nós vamos fazer a aula toda em inglês. Aí vocês estão tentando acompanhar. A gente tenta voltar para o português de novo. Não tem problema. As outras não. Eu vou falando um pouquinho em inglês e um pouquinho em português. Tá? Então estudem, decorem. Não se esqueçam que lição 1, lição 2 e lição 3 nós temos os vídeos. E eu dou a aula da lição inteira. Explicando passo a passo como é que faz, como é que estuda. Eu traduzo inteiro o que está falando em cada frase. Tá bom? Usem os vídeos que está no grupo do WhatsApp, no grupo de inglês. Senão você não aproveitou essa oportunidade. Ô, Alexandre. Oi. Aqui para mim tá tranquilo, assim, a parte de pronúncia e tradução do que ela tá falando aqui, para mim já tá claro, sabe? Certo. Então, por exemplo, se você bater o olho aqui, você fala assim, ó. Que é isso aqui? Swimming? Entendi nada. É natação, não é? Isso, natação. E se ela tá falando... natação. E como que é nadar em inglês? Oi? Como que é nadar? Nadar em inglês. Eu não... Swim. Swim? Muito bom. Swim. Muito bom. Respondeu. Porque ela tá falando... meus esportes favoritos são futebol e natação? Exatamente. Muito bom você ter falado, Cris. Ó, eu vou te falar. Quando você falou assim, poxa, eu entendi todas essas frases. Existe uma armadilha aí, hein? É uma armadilha. Sim, você fala, eu entendi, beleza, eu vou para a próxima. Não pode. Você entendeu, mas agora falta o quê? O segundo passo, que é analisar a frase. Exatamente, tá você certo. Você bateu o olho aqui, ó. My favorite sports are football and swimming. Entendi tudo. Mas o que é favorite? Favorito, preferido, você já se imagina falando e já começa a tentar aplicar essa frase em algum lugar. Você bate o olho aqui e fala, swimming é natação, mas e nadar? Como é que é? Você tem que se perguntar. Por que futebol? Futebol é futebol, igual aqui, mas o que é a palavra foot? O que significa foot? Fala mais alto, Gui. Fala, Gui. Pé. Muito bem. Pé. Foot é pé. E ball? Bola. Bola. Então, você sabia que a palavra futebol, ela vem do inglês futebol e constituído pela palavra pé e bola? Você sabia disso? Você percebeu que quando eu mostrei essa frase para você agora, mais do que traduzir ou entender, eu estudei a frase. Por que futebol? Será que tem a palavra pé e a palavra bola? E swimming, como que seria só swim, nadar? Oh, legal, sports, tá? Favorite, bacana. Entendeu? Você começou a analisar com calma a frase e aí você vai pra frente. Tá bom? Essa é a técnica para estudar inglês. Tudo bem até aí? Ok. Any doubts? Ó, vou falar agora, eu vou acelerar agora para que a gente consiga ter um bom aproveitamento e chegar na lição 16, tá bom? Ok. Lição número 1 aqui vai estar explicando am is are, verbo to be. O que significa am? Eu sou. Sou. Estou. Is. Está. Are. Está. Está, são, estão. Né? Estão. O que a gente precisa aprender? Até uma coisa importante, ó. Cada vez que a gente vai estudar inglês, não é questão de gramática, ser chato e tal, é necessário você conhecer os pronomes em inglês. Pronome, aquela palavrinha que substitui o nome. Em inglês, em português, nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Em inglês, nós temos isso aqui, ó. I, he, she, it, we, you e they. Tem que ter isso na cabeça. Porque senão você não consegue falar nem de você nem de ninguém. Certo? Então tem que decorar, aprender, traduzir. E aí a gente aprendeu aqui que para falar eu sou, estou, ela é, ela está. Como que se fala em inglês? Eu sou, I am. Só que existe I am e existe a forma abreviada. I am. Y abreviado M. Y apóstrofo M. Certo? Da mesma maneira existe, ó,
nessa primeira lição, a forma positiva, eu sou, I am Alexandre. Eu posso falar, eu estou com frio, I am cold, certo? Como eu posso falar a forma negativa que está aqui, ó. Eu não sou, I am not Anderson. Eu não sou o Anderson, certo? Eu não estou com frio, I am not cold. Então, aprender como que constrói a palavra. Uma forma positiva e a forma negativa para o verbo to be. Tudo bem? É isso que você vai aprender aqui. Depois vai ter as frases, e aqui está o grande segredo. Frase por frase, palavra por palavra, traduzam. Não desçam para a próxima frase, a não ser que vocês tenham entendido a estrutura e cada palavrinha do que foi escrito na frase anterior. Olha para traduzir. Ô, Alexandre. Oi. Para traduzir aí pode usar o dicionário, de boa. Use o dicionário para traduzir, não tem problema, certo? Nesse começo, depois você vai ter que mudar isso aí, depois vai ter que traduzir para o inglês, aquelas coisas que a gente vai aprendendo, não tem problema. Porém, não escrevam na folha. O grande segredo, eu sempre falo isso, não imprima a folha e pega lá e vai escrever em português na folha. Não façam isso, é armadilha. Por quê? Porque eu quero que vocês esqueçam. Olhando no dicionário, o que é afraid? O que é afraid? Não sei, cara, esqueci. Vou olhar no dicionário. Afraid. Medo. Ah, então, I am afraid. Eu estou com medo. Medo do quê? De cachorros. I'm afraid of dogs. Eu tenho medo de cachorros. Alexandre. Oi. Qual a diferença de afraid para fear? Afraid é como se fosse um substantivo, ele não é um verbo. Então, afraid significa, por exemplo, assustado. Are you afraid? Você está assustado? É um substantivo. Quando você fala fear, tipo assim, what's your fear? Seria assim, qual o seu medo? Mas o fear também é verbo. Entendeu? Certo. I fear alguma coisa. Desse tipo. Mas quando você fala, estou com medo de alguma coisa, não usa o fear. Usa I am afraid of alguma coisa. I'm afraid of dogs. Eu tenho medo do escuro. I'm afraid of the dark. Entendeu? Então sempre usa isso. Mas a palavra fear também significa temor, medo. Bem lembrado. Certo? Okay, obrigado. Tem diferença principal. Agora, quando você pegou aqui, ó, afraid, eu não sei o que significa. Ah, eu li aqui no dicionário, medo. Aí você foi lá para a lição 2, terminou a lição. Depois você voltou aqui e falou, afraid. Ué, esqueci o que é afraid. O que você vai fazer? Você vai no dicionário de novo. E assim você vai aprender inglês. Se você puxar com o lápis aqui e escrever em português, não vai aprender. Porque você vai olhar e vai ver em português, então não pode. Não escreva em português, certo? Faz um desenho do boneco assustado, alguma coisa, mas não escreva. Não escreva em português, sempre em inglês. Tá bom? Lição número 1, a ideia é você aprender os pronomes, como conjugar o verbo ser ou estar na forma afirmativa e na forma negativa. Estudou todas as frases que estão aqui, estudou a unidade C, que mostra aqui algumas curiosidades, estudou as figurinhas que mostram, acabou a lição. Unidade 1, exercício. Exercício fácil, esse primeiro, molezinha para quem está começando. Segunda dica, vamos supor, eu acho que não tem ninguém aqui nesse caso, mas vamos supor que você tentou estudar a lição número 1 e não conseguiu. Olha, é o seguinte, Alexandre, tentei estudar, cara, não deu. Eu não entendi nada, não consigo fazer exercício, tá muito pesada essa lição número 1. Eu vou te passar uma cartilha, um livro de 45 páginas, para você se preparar para a lição 1. Eu acho que não é o caso de ninguém, mas se for o caso, me avisa que eu mando aí para vocês. Tudo bem? Ô, Alexandre, tudo bem. Você tem o dicionário, alguma coisa em PDF ou que eu posso pegar na internet? Eu tenho um dicionário excelente, que é um dicionário offline, que você usar como aplicativo. Ó, eu vou escrever a palavra que você vai pesquisar. A Araceli já mandou no WhatsApp, mas é isso aqui, ó, Bravolol. Pesquisa Bravolol, vai aparecer um dicionário. Esse dicionário, a Araceli acabou de mandar. Esse dicionário, se você digitar em inglês, ele aceita. Se você digitar em português, ele aceita, já traduz direto. Dá exemplos de aplicação, é maravilhoso. Offline. Ele é ótimo. Okay. Tá bom? Tem que baixar, né? Tem que baixar. Okay. Baixa aí. Tá bom? Unidade 1 foi isso. Verbo to be, afirmativo e interrogativo. Exercícios. Unit 2. Mesma coisa. Verbo to be. Agora, qual que é a diferença? O que é questions? O que é questions? O que é questions? Questões, pergunta. Então, é a forma agora interrogativa. O que a gente aprende? Como é que fala eu sou em inglês? I am. E como é que eu pergunto? Eu sou? Am I? Am I?
A gente aprendeu que você pega o nome, você pega o pronome e o verbo e Inverte. fácil. Então, se eu for perguntar assim, ó, se eu for falar essa frase, você é casado, eu falo, you are married. Se eu for perguntar, eu não posso falar, you are married? Não, tá errado. Se eu for perguntar, eu tenho que inverter o you e tenho que inverter o are. Are you married? Pronto, eu tô falando inglês certinho. Toda vez que você for fazer uma pergunta em inglês, você inverte o verbo e o pronome. Ou o verbo e o nome. Tudo bem aí? Isso foi a lição 2. Muitas frases para aprender, muitas expressões, com calma, com cuidado. Ó, a parte B aqui ensina as palavras principais para usar em inglês. Where, what, who, how, why. Sem isso aqui você não fala nada em inglês, nem começa. Então tá aqui na parte B, dá um foco. Estuda o quadrinho, lê em voz alta, lê tudo que está na lição, lê a historinha aqui e vai para o exercício e responde tudo. Responde o exercício lendo em voz alta. Sabe por quê? Senão você vai aprender a escrever em inglês, vai aprender a ler inglês, mas não fala. E a gente está aqui para falar inglês. Então tudo que você for fazer, voz alta, lê em voz alta. A mulher vai pensar que você está doido, não tem problema. Fala, I'm not crazy. Acabou. Mas tem que falar em voz alta, sozinho. Não importa, tem que falar inglês. Senão você não desenrola a língua. Entendeu ou não? Vamos nessa. Unit 3. I am doing. Vamos ver o que é isso. Present continuous. Present continuous. Muito bom. Ó, o que é present continuous? É presente? Contínuo. Esse tipo de tempo em inglês, nós estamos estudando tempos em inglês. É para expressar alguma coisa que está acontecendo. Já que é contínuo, está acontecendo. Está acontecendo nesse momento. Entendeu ou não? Aqui a gente aprende uma classificação em inglês que chama gerúndio. Gerúndio em inglês são palavras que terminam em ing. ING. ING em inglês é o equivalente a NDO em português. Então o que está acontecendo? Aí, ó, NDO. Eu estou ensinando, NDO. Eu estou falando. Vocês estão assistindo. Vocês estão estudando. Vocês estão fazendo a lição. Tudo isso termina em NDO. Coisas que estão acontecendo. Em inglês, ING. Verbo do. O que significa do? Fazer. Do é fazer. E doing? Fazendo. O que significa work? Trabalho. Trabalhar. Trabalho. O que significa working? Trabalhando. Trabalhando. Então você pega o verbo, põe o ing, ele fica no gerúndio. Ele serve para expressar uma coisa que está acontecendo. Ela está dizendo aqui, ó, eu estou comendo. I am eating. I am eating. Ou I am eating. Tudo bem? Então é isso, ó. Quando a gente aprendeu essa colocação, é muito importante nunca pronunciar o G. I am doing. Não pronuncia o G, não, hein? Acaba com a letra M, a voz, ó. A língua acaba na letra M. I am doing. I am doing. I am doing, tá bom? I am doing. I am doing. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando em inglês. I am Working. I am working. Então, quando você quiser falar que você está fazendo alguma coisa, percebe, ó. Tá o verbo to be aqui, I am, e aí vem um verbo no gerúndio, eu estou fazendo alguma coisa. I am doing. Eu estou dormindo, I am dreaming. Eu estou sonhando, I am dreaming. Eu estou dormindo, I am sleeping. Tudo bem aí? Tudo bem. Very good. Ali no We're running, nós estamos correndo? Exatamente. We are running. We're running. We're running. Sempre um verbo to be, e depois o ing. É o que está explicando aqui na parte B, ó. Verbo to be. I'm working. Am, is, are. Depois o ing, ó. Aí, ó. Alguma coisa que está acontecendo agora. Something is happening now. Now. Então você aprende o verbo acontecer em inglês, ó. Happen. Tudo bem? Então é isso. Aprendemos a expressar coisas que estão acontecendo. Exercício. Não deixa passar nenhuma palavra que você vai estar fera e vai para a unidade 4. Unit 4. Unit 4. Aí você tem Are you doing? Então é a mesma coisa. Tá fazendo? Isso. Ainda é present continuous. Olha só, alguém de vocês pode rabiscar aqui, eu não sabia. Alguém pode escrever na tela. Muito bom. Depois vocês fazem... pode apagar também. Legal. Então tem aqui, ó.
É bacana, se vocês quiserem mandar mensagem também, pode escrever para todo mundo ver, entendeu? Pode mandar. Nós temos aqui, ó, present continuous questions. Olha a pronúncia da palavra contínuo. Não é continuous. Fala assim, é brasileiro. Entendeu? Para falar certinho é present continuous. Continuous. Aberto. Ele tem o som de A, né? Final. Exatamente. Continuous. Continuous. Present continuous. Present continuous. Você não pode falar questions. Quem fala questions é brasileiro. Question. A gente que vai falar legal, você pronuncia o N. Questions. Ó, falei o N. Questions. Questiones. Questions. Questions. Tudo bem? Mesma coisa, quando a palavra acaba no gerúndio, eu não pronuncio o G. O som acaba no N. Então, o que você está fazendo? A hora que você chega em casa, a mulher chega em casa e você não lavou a louça. What are you doing? You doing? What are you doing? Isso. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Então não pode falar doing. Ó, doing. Acabou com N. What are you doing? Igual no What are filme. you doing? Certo? Então é isso. A lição 3 e a 4 são a mesma coisa. A única diferença é que agora é aplicada a questões, a pergunta. O que vai mudar? You are vai trocar de lugar. Vai virar are you. O resto é tudo igual. Estudando lições, aprendendo vocabulário, pesquisando. Uma dica para você ficar com inglês, se você tiver tempo para isso. Para você ficar com inglês super, um inglês ferrado aí mesmo. Quando você pegar uma palavrinha, por exemplo, aqui está escrito, ó, it's not cold. Está escrito aqui, ó. Não está frio. Não estou com frio? Não está frio. Ah, não está frio. Não está frio. Se eu for me referir ao tempo, está frio, está quente, está chovendo, eu uso it's. Certo? Vocês vão perceber. It's. Então, para falar não está frio, it's not cold. Só que daí você tem que se perguntar, tá, não está frio, eu já aprendi. Mas como é que eu falo não está quente? Então, você tem que chegar aí. It's not hot. Hot. Mas se você não soubesse como Not warm. quente em inglês. Ou warm. Very good. Very good. Warm. Pode ser warm também, que significa quente ou morno. Então, se você pega e fala assim, ó, eu já aprendi como que é cold, mas eu também quero aprender como que é quente em inglês. Você vai lá no dicionário e estuda, agora você vai falar inglês em pouco tempo. Porque você está pegando o que você está estudando e abrindo uma árvore em volta disso. Essa é a dica que fica aí, tudo bem? Ok. Exercícios, respondam tudo, mandem, tirem dúvidas. Unit 5. Agora chegou no Present Simple. Present Simple. Presente simples. Então, primeiro a gente aprendeu o presente contínuo, alguma coisa que está acontecendo. Então, se eu for explicar o present simple, do jeito que até a gramática explica, fica complicado. Então, sempre tem um jeitinho mais simples de explicar tudo. Present continuous é o que está acontecendo naquele momento. E o present simple é algo que acontece. Vê se vocês conseguem raciocinar a diferença. O que está acontecendo agora? Eu estou ensinando. Então, eu vou te falar o que está acontecendo. I am teaching. Estou ensinando. Agora eu vou falar assim, eu sou professor? Não. Então você fala assim, o que acontece? Vou falar uma coisa que está acontecendo agora. Eu estou ensinando. I am teaching. E vou falar de uma coisa que acontece. Eu trabalho com motores. I work with engines. Então, se eu falar assim, ó, eu estou trabalhando agora com motores? Não. Mas é uma coisa que acontece? Sim. Se vocês entenderam. Uma coisa que está acontecendo. Present continuous. Verbo to be mais um verbo com ing. Está acontecendo agora. Eu estou ensinando. I am teaching. O que é o present simple? É uma coisa que acontece. Mas não está acontecendo agora. Acontece com frequência. Acontece todos os dias. Acontece todo mês, todo ano. Entendeu como é isso? Por exemplo, eu trabalho. I work. Eu falei, eu trabalho em inglês. I work. O que eu estou falando? Present simple. É uma coisa que acontece. Mas eu estou trabalhando agora? Não. Então não é present continuous, não. Como que você vai conseguir entender essa lição número 5, quando você chegar nela? Se você conseguiu entender a diferença entre falar I work, eu trabalho, e você consegue entender a diferença entre I am working, você entendeu a lição. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando é diferente de eu trabalho, certo ou não? Correto. Você tem que entender a diferença. Entendeu isso, você vai para frente. Dúvidas?
Pode continuar? Sim. Yes. Very good. Vou falar um pouquinho inglês só para zoar. Falou ou não? Ó, here we have Yes. Seria bom lembrar que na terceira pessoa tem que usar o S, né, irmão? Oh, muito bem lembrado, irmão. Muito obrigado. Esse aqui é justamente dessa lição, ó. Justamente dessa lição. Ó, esse ponto que o irmão Josemar falou aqui agora. Vamos lá. Tem um quadrinho aqui que está mostrando a diferença. Olha, você estudou o verbo to be lá na lição número 1 e aprendeu que se conjuga assim, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então você percebeu que he, she, it é diferente dos outros. Todo mundo é are, mas he, she, it é is. Isso. Vai acontecer isso com praticamente todos os verbos. Todos os verbos que tiver he, she, it vai terminar com S. Isso que o Josemar acabou de falar agora, brother Josemar, está aqui, ó. Se for I, we, you ou they, é o verbo normal. Como que é ler em inglês? Read. Read. Como que é você ler? You read. You read. Como que é nós gostamos? We like. We like. Como que é eu trabalho? I work. Tudo bem? Só que se for he, she ou it é ele, ela, mas para coisas ou animais, certo? Eu tenho que pôr o S no final. Então como é que eu falo ela lê? She reads. She reads. Certo? Como é que eu falo ele gosta? We likes. He likes. He likes. Como é que eu falo ela assiste? She watches. She watches. She watches. E como é que eu falo eu assisto? I watch. Muito bem. Percebeu a diferença? Toda vez que for he, she e it, vai ter um S no final, ou mais do que isso, vai ter um ES no final, alguma coisa assim. Um pouquinho diferente. Como que é eu faço em inglês? I do. I do. E como que é ela faz? She does. She does. Muito importante saber a diferença entre o do e o does, porque isso aqui é um verbo auxiliar que vai ser usado todo dia no inglês. Entendeu? Então, ele, ela, does. She does. I, we, you, and they, nós utilizamos do. Tá bom? Olha um diferente aqui, ó. Eu tenho em inglês, como é que é? I have. Eles têm, como que é? They She has. have. They have. Olha, o they tá aqui em cima, ó. They have. They Como que have. é? Como que é? Ela tem. Ela tem. She has. She has. Então a gente precisa pegar essa manha, porque tem gente que fala inglês fluente já, mas quando ele vai falar ela fala she have. Fica ruim, fica errado, né? Eu tenho que aprender a conjugar os verbos. Muito bem lembrado. Tem que aprender a conjugar os verbos. I do. She does. I work. She works. I like. He likes. I have. He has. Tudo bem? E aí vai aprendendo, ó. O irmão aí, o José tá afiado, hein? Ô, meu amigo. É o próximo professor. Next teacher. Next teacher, Falta muito. Exatamente, tá fera. Master. He's a master already. Beleza? Vai estudar. Essa lição aqui já vai engrossando as frases. Cada vez e dificilmente vai repetir as mesmas palavras nas frases aqui. Você vai aprender todo dia palavras novas e frases novas. Não perca essa chance de não esquecer. Como que faz para não esquecer? Volta uma vez, duas vezes, lê de novo. Porque senão você perdeu tempo estudando inglês e só absorveu 20% do que você poderia. Fica voltando, memorizando. Entendeu? Sempre que tiver oportunidade, revision. Olha uma palavra-chave para aprender inglês. Revision. Revisão. Volta, aprende de novo, relê, pega o hábito de ler inglês e vamos embora. Unit 5, você tem que responder os exercícios. Já estão um pouquinho mais difíceis a questão de vocabulário, porém o exercício ainda é muito fácil. É speak ou speak? Olha que moleza. Moleza, né? Então, respondam, imprimam. Não tentem ler só e falar tá tudo certo. Imprimam. Margarete fala vai. Hã? Margaret. Ali em cima tá Margarete fala várias línguas. 4 languages. O que é 4?
Oi? O que é for? Quantas línguas ela fala? Travou. Eu acho que foi isso. Peraí, acho que travou, pessoal.